colocar na conversa o Eduardo Oineg, e outro não é o assunto do Oineg para tratar aqui conosco, reforma da Previdência. Oineg, bom dia. Pô, eu achei que a gente fosse falar do São Paulo ganhando de 2-1 do Ituano, dando um É show. cedo ainda, menos. Ah, e aí a gente vem com reforma da Previdência, pô. Pois é, Paulo, estava tudo animado. Mas olha, o que chama atenção nessa discussão, quer dizer, tudo que vocês falaram, tem um ponto importante, que no nosso sistema presidencialista, o Brasília é um presidente cercado de prédios por todos os lados. Quer dizer, o agente político número 1 do país, número 2, número 3, é o presidente da República. Sempre foi assim. Se o presidente da República não arregaça as mangas, as coisas não andam. Quando ele arregaça as mangas, ainda assim é difícil que ande. Mas se ele não arregaça as mangas, não anda. Quando o presidente da República dá declarações que colocam em xeque a aprovação de um projeto, as pessoas interpretam os sinais. Nós não podemos entender o que o presidente da República diz como algo sem significado, só porque eventualmente pode ser um desabafo mal colocado, mas tudo que o presidente diz é relevante. Quando ele diz que não gostaria de fazer a reforma da Previdência, ou quando ele brinca com o momento do Rodrigo Maia, ele está ele está dando declarações e fazendo movimentos que são arriscados. Dá para entender que ele se revolte contra a resistência do Congresso em simplesmente aderir à reforma da Previdência que foi enviada pelo Ministério da Economia. Mas o fato dele se revoltar ou se incomodar é como um navegador que pode se incomodar com o mar, com os ventos, mas o mar e os ventos não vão mudar porque ele está incomodado. O mar e os ventos têm seu ciclo e seu curso próprio. É preciso que o navegador se ajuste as velas ao que está acontecendo. E o que está acontecendo é que o Congresso Nacional ele olha para essa estigmatização que o governo vem fazendo de velha política e nova política, como se o Brasil se dividisse assim, né? Existem os velhacos e existem os bacanas. Não é assim que funciona. Na velha política se aprovou a lei da anistia, na velha política se abriu a democracia, na velha política se aprovou a Constituição de 88, a lei de responsabilidade fiscal, a reforma trabalhista, tudo antes da chegada dele ao poder. Havia, no entanto, políticos velhacos, que a Lava Jato descortinou, apresentou. Mas esses camaradas não estavam fazendo projetos de lei. Esses camaradas estavam roubando na Petrobras e na Eletrobras. Então, antes da chegada do Bolsonaro, não mudou o cenário de agora. Eles são parecidos. Você tem pessoas que estão trabalhando para transformar o Brasil e no meio pode ter gente velhaca. Agora, o voto da velha política e o voto da nova política, seja lá o que essa classificação queira dizer, vale a mesma coisa. Com um voto, o Fernando Henrique não conseguiu aprovar a reforma da Previdência. O presidente Bolsonaro precisa ter 308 votos. A maneira de construir essa votação, ela pode mudar, mas só existe um jeito de não conseguir aprovar, é ficar atiçando o Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele é receptivo muitas vezes. O Fernando Collor aprovou aquele projeto amalucado dele em 30 dias. Ele tomou posse no 15 de março e em 11 de abril estava aprovada o plano Collor. Agora, Oineg, então, desculpa. Só para dizer, claro. Só para dizer que se o presidente não usa a sua força política, que é individual, do voto que ele obteve na urna, para conquistar a transformação para o Brasil, o tempo vai passando e o Brasil perde a chance. Quer dizer, a reforma da Previdência não é um projeto que pertence ao governo, é um projeto que é liderado pelo governo, mas pertence a nós brasileiros. A gente precisa dessa transformação. Não é o desejo do governo, não é o muro do México que o Trump quer fazer porque ele quer fazer. O americano não está preocupado com o muro como o Trump está preocupado com o muro. Só que a reforma da Previdência não é o muro do México. É um projeto da sociedade. Oineg, você citou o Fernando Henrique, a reforma que ele fez. Ele foi para o Twitter também no fim de semana, porque veja, né, agora o espaço para o debate está lá,
tudo bem, mas enfim, ele disse lá uma coisa que é muito relevante para a gente entender os dias de hoje, é que os políticos podem ser fracos, mas o Congresso é muito forte, né? E eu acho que é isso que não tem sido levado em consideração, quer dizer, a capacidade que o Congresso tem de travar o país. E veja só, Thaís, o Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do Poder Judiciário. Não dá para questionar o Supremo Tribunal Federal. Não existe uma instância acima do Supremo Tribunal Federal. No Legislativo não existe uma instância acima do Congresso Nacional. Não adianta a gente ficar irritado com o Congresso Nacional. A gente pode votar nos deputados e senadores, mas uma vez que eles estão lá, são os pilotos dessa transformação. Como não existe uma voz mais alta do que o presidente da República. Então, quando o presidente da República, a mais alta voz do Poder Executivo, negocia com o Congresso Nacional, que é a mais alta voz do Poder Legislativo, as coisas andam. Se, no entanto, o presidente puxa uma faca para o Congresso Nacional, o Congresso fala, não é assim que a gente vai conduzir, não vem me estigmatizar. E esse é o problema. A sinceridade do presidente, ela pode ser muito interessante para ganhar a eleição, e foi muito interessante para ganhar a eleição, foi assim que ele conseguiu chegar lá. Mas agora é preciso que certas palavras aguardem no estoque de palavras que ele tem no cérebro, ele guarda e transforma o país, porque é para isso que ele foi eleito. Quer dizer, o brasileiro votou no Jair Bolsonaro, a maioria dos eleitores escolheu Jair Bolsonaro, para transformar o Brasil, e ele disse claramente as coisas que ele ia fazer, não deu detalhes, mas ele falava em redução do tamanho do Estado, ele aderiu a um discurso que não era o discurso natural de origem dele, mas ele fez esse discurso, e esse discurso inclui a reforma da Previdência. Não à toa foi o primeiro grande projeto que o governo apresentou, e ao apresentar esse grande projeto, uma vez colocado na mesa, surgem declarações que atrapalham, e essas declarações elas surgem do coração do governo, tem uma questão. Não temos uma grande crise incontornável, nada disso. Dá para contornar, mas é preciso que as pessoas se movimentem. E não dá para distribuir a responsabilidade dizendo assim, picuinhas ou intrigas entre os personagens. Alguém tem que parar e falar, calma, vamos voltar para a mesa. E no sistema presidencialista, que no Brasil é mais forte do que no sistema presidencialista americano, essa figura é o presidente da República. Não dá para substituir, não dá para entregar ao Onyx Lorenzoni, ou entregar quem quer que seja, nem ao Paulo Guedes, que é um personagem forte desse governo. Mas ele não tem a força política, porque ele não tem um voto. Quem tem voto é o presidente Bolsonaro. Valeu, Eneg. Então a gente volta a conversar durante a semana, hein? Um grande abraço.